título da mensagem de hoje é A Quem Enviarei? Tá. Isaías do 6, do 1 ao 8. É o chamado de Isaías, né, onde Deus aparece para ele, e Deus pergunta para ele: a quem enviarei? E ele responde. Tá? Não precisa abrir esse texto, porque eu não vou ministrar esse texto. Esse é o final da ministração. Tá? Eu vou começar contando uma história. Essa história que eu vou contar para vocês, eu vi num vídeo, eu achei muito interessante. E ela vai ser abordada agora, e eu vou pedir para vocês me lembrem no final, se eu esquecer, para falar o que essa história tem a ver com a nossa ministração, com a nossa palavra de hoje. Tá? Eu vou contar a história, né, da estátua de Davi, né, de Michelangelo. Eu assisti um vídeo e o rapaz, né, fala que ele foi para a Itália, e ele foi no museu e ele viu essa estátua. E tinha um guia turístico lá e ele falou algumas coisas da estátua, mas ele não ficou satisfeito. Ele parou, depois que o grupo foi todo embora, ele chamou o cara e falou: me fala o que não é falado para as pessoas como eu quero saber a história real por trás dessa estátua. Aí o cara contou para ele. Falou que um dia Michelangelo queria e foi a uma pedreira procurar material para fazer novas esculturas. Chegando lá, ele viu uma pedra de mármore Carrara, certo? Uma pedra enorme, e essa pedra era maciça. Ele olhou para a pedra, né, e queria comprar a pedra. E um servo dele falou: mestre, o senhor vai fazer com esse trambolho? Uma pedra de 6 metros de altura, pesando 5 toneladas. Né? O que o senhor vai fazer com isso? Né? Aí ele parava, olhava, falava: não, vou levar. Comprou mais coisa, mas levou aquela pedra. Aquela pedra foi um transtorno para transportar, para colocar no ateliê dele, foi tudo um transtorno. Né? E todo mundo via aquela pedra como um transtorno. E ele colocou na ateliê dele, jogou um pano por cima, entendeu? E largou aquela pedra lá. Construiu um andaime em volta, certo? E durante 3 anos ele esculpiu aquela pedra. E não deixou ninguém ver. Ele só esculpia quando não tinha ninguém lá. E ele foi esculpindo. Depois de 3 anos ele terminou, ele tirou o pano. Não sei se vocês já viram, né? É uma estátua, né, que tinha referência a Davi mesmo, bíblico. Né? Só que era uma estátua de um jovem nu. E ele levou aquela estátua, arrumou um jeito de transportar ela para o palácio do rei da época. E aquela estátua foi pela cidade. E ela era tão perfeita e tão real que as pessoas jogavam tomate. Porque ao ver um homem nu, e era uma vergonha, aquilo era um disparate. Como, né, que se expõe essas coisas em público. E ele levou, colocou lá para o rei, no palácio, e o rei olhou, né, olhou, examinou e falou assim: tem um defeito. O nariz não está legal. Michelangelo olhou, montou um andaime, catou as ferramentas dele, subiu e foi lá. E corrigiu o nariz. Agora estava perfeita, aos olhos do rei. Aos olhos dele já estava perfeita, né? Mas, para agradar o rei, ele foi lá e fez. O que era uma pedra se transformou numa obra de arte. Tá? Então, a visão dele, quando ele foi comprar a pedra,
Ele já falou para o servo falou que era uma pedra, ele falou, não, é uma obra de arte. Então, na visão dele, ele já tinha concebido o que ele ia fazer, ele sabia que aquilo não era mais uma pedra. A partir do momento que ele comprou aquilo, aquilo não era mais uma pedra. Aquilo era uma obra de arte. Tá? Quando todo mundo vê uma pedra sem valor, o Criador vê uma obra de arte, pronta, acabada e perfeita. Mas o que isso tem a ver com o título da mensagem? A quem enviarei? Tá. Você já se perguntou o que Deus quer de você? Eu, desde moleque, eu me pergunto isso. O que Deus tem para mim? E qual é o propósito de Deus na minha vida? Essa última pergunta foi uma pergunta que me atormentou durante anos. Qual o propósito de Deus para mim? Eu cresci numa igreja que era um celeiro de missionários. Todos os meus amigos foram crescendo, eu me converti com 11 anos, eles foram crescendo e foram saindo para a obra missionária. Brasil afora, foram para tudo quanto é lugar, viraram pastores. E eu lá, né? Todo mundo pergunta, você não vai ser missionário? Você não vai ser missionário? Eu falo, não quero ser missionário. Entendeu? Não é meu objetivo, não sei lá, não sinto liga nessa história aí, né? E orar na casa de uma irmã, na minha época, tinha muitas irmãs de coque, né? As veinhas, de cabelo branco, de coque, que a gente ia orar, as mulheres de oração. Não tinham estudo, não tinham nada, mas tinha joelho no chão, tinha calo nos joelhos, de tanto orar. E elas falavam assim, Deus vai mostrar para você qual é o seu propósito. E a vida vai tocando. E a gente vai tocando. O que eu quero dizer para você é que nunca somos nós. A gente acha que nós somos importantes e que nós é que definimos as coisas, mas nunca é nós, é sempre Deus. É sempre Deus. A gente acha que pode fazer tudo. A gente acha que pode fazer as escolhas. A gente acha que define que nós podemos definir quem nós somos, aonde nós vamos, o que nós queremos, o que nós vamos fazer. Tá? Simplesmente Deus é Deus. Ele sempre será Deus. Sempre. Você pode estribuchar, você pode espernear. Ele usa quem Ele quer, da forma que lhe convém, no momento que Ele achar que tem que usar. E é aqui que entra o nosso texto base. Êxodo 31, do 1 ao 11. Vocês vão ouvir uma mensagem hoje de um jovem que vocês nunca ouviram falar. Até 2 meses atrás eu nem sabia que ele existia. E olha que eu sou convertido há muito tempo, eu vi muita pregação. E eu nunca vi ninguém pregar sobre Bezalel. Parece nome de remédio, né? Parece nome de remédio. Bezalel. Entendeu? Chega na farmácia e fala assim, eu queria um Bezalel. Tá? Certo? Eu queria um Bezalel. Tá? Mas qual o significado de Bezalel? Ele veio da junção de 2 palavras hebraicas. Betzel, ou seja, na sombra ou debaixo da proteção, e El, que é Deus. Que cara abençoado, hein? Tá? Portanto, Bezalel significa na sombra de Deus, ou sob a proteção de Deus.
ou debaixo da sombra do Onipotente. Esse com certeza teve um nome assim escolhido, capricharam no nome do homem, né? E eu vou dizer para vocês, Bezalel, quando foi chamado por Deus, ele tinha 13 anos. Opa! 13 anos. Tá? E ele foi o primeiro homem citado na Bíblia que foi cheio do Espírito de Deus. Sabe por que Deus chamou ele com 13 anos? Porque pela cultura judaica, um menino se torna homem com 13 anos e 1 dia de vida. É quando ele vai lá passar pelo bar, certo? É quando ele se torna. Mas o conceito judaico de homem aqui não é um conceito, entendeu? De se tornar macho ou de ter a puberdade. É de um homem maturado, de um homem, vamos dizer assim, amadurecido espiritualmente. Então, quando eles completam 13 anos, eles já decoraram todos os 613 mandamentos. Nós trabalhamos com 10. O povo judeu trabalha com 613. E para eles serem aprovados, eles têm que saber decorar os 613 mandamentos. A partir daí, ele é considerado um homem, certo? Espiritualmente falando. E aí que nasce o chamado de Bezalel. Então vamos ler lá? Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Oh, glória a Deus. Presta atenção. Deus nomeou Bezalel, um adolescente, 13 anos de idade. Ele teve um companheiro, ele teve outros ajudantes, mas ele era o responsável. Ele era o líder. Além de tudo isso, ele teve que administrar os recursos, porque eles estavam no deserto. Eles tinham que fazer uma obra no deserto, com os recursos que o povo trouxe do Egito,
com as pessoas que eles estavam ali, e ele teve ainda que capacitar os seus ajudantes. Então ele ainda foi mestre. Tá? A escolha que Deus fez de Bezalel nos deixa claro o seguinte: Deus não precisa de pessoas perfeitas, habilidosas, certo? Deus chama uma pessoa simples. Quando Deus quer fazer uma obra, veja que Ele não chamou um profissional, um expert, um ourives, um tecelão, certo? Um marceneiro de mão cheia, né? Um especialista em pedras preciosas. Chamou um garoto. Deus chamou um garoto, tá? Pessoa que ninguém sabia quem era. Note que quando Israel saiu do Egito, é calculado que tinha aproximadamente 1 milhão de pessoas naquele grupo de pessoas. E Deus foi lá e falou para Moisés: eu chamei pelo nome Bezalel. Nós vemos a mensagem aqui, onde Deus fala com, Isaías: a quem enviarei? Deus estava procurando alguém. Ele estava esperando que alguém se manifestasse. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Bezalel não. Bezalel foi escolhido a dedo por Deus. Deus não queria saber a qualificação dele, a idade dele, sabe? O que ele tinha de excepcional. Mas o que Deus viu em Bezalel. Tá? Então, Deus viu disponibilidade, fidelidade. Era um jovem, estava disponível, para fazer uma obra. Estava ali. Fidelidade e confiança. Deus sabia que podia confiar nele e que ele seria fiel. Note que o trabalho que ele ia fazer era um trabalho bem diferenciado. Ninguém tinha feito igual. Ninguém nem sabia como é que era, muito menos ele. Nem ele tinha noção do que ele ia fazer. Tá? Sensibilidade ao espírito. Ele precisava ser sensível, porque ele precisava fazer algo que seria a casa de Deus, onde Deus iria habitar, onde seriam feitos sacrifícios para Deus, onde Deus ia se manifestar a sua glória. Não era qualquer coisa. E ele tinha uma herança espiritual. Ele não era filho de qualquer um. Tá? Ele era filho, como nós vimos aí, certo? De homens, que caminhavam com Moisés. Tá? Então, ele tinha habilidade, quer dizer, ou melhor, ele não tinha habilidade, mas ele tinha disponibilidade. Certo? A gente vê que sim, que Deus, que a escolha também, de Bezalel, Deus procura corações obedientes mais do que talentos naturais. Deus olhava para Bezalel, Deus sabia, entendeu? Deus distribui dons diferentes. Moisés recebeu a visão de como seria o tabernáculo, de como seriam os utensílios.
Imagine numa época que você não tinha bloco de anotação, você não tinha um laptop, né, ou um tablet para anotar tudo. Aí você sobe lá e Deus fala assim, olha, é isso, é assim, assim, eu quero isso desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, não sei o que, vai ter assim, vai ter... E a cabeça do cara? Já esqueci o primeiro. Mas Deus não falou, Deus mostrou. Deus gravou em Moisés o que precisava ser feito. E deixou bem claro, eu quero que faça exatamente desse jeito que eu te mostrei. A responsabilidade de Moisés era grande? Era. E de Bezalel? Um menino. Um adolescente. Qual que era a missão de Bezalel? Ele teve um chamado para fazer uma arte sagrada, tinha um significado especial, espiritual. Tinha um grande significado. Tá? O tabernáculo que ele vai construir era como a sombra de Cristo. O tabernáculo, né? Se a gente vê lá em Hebreus, tá? Mostra que o tabernáculo era uma figura, era a sombra e o prenúncio daquilo que Cristo realizaria plenamente. Tá? A arca, o propiciatório, o altar e o sangue do sacrifício, tudo apontava para a cruz. Era o lugar do sacrifício, era a cruz, onde o Cordeiro de Deus morreu. Tinha muito peso espiritual e significado. Tá? A obra de Bezalel materializou sinais visíveis da futura redenção de Cristo. Também a missão dele era tornar a cruz como um cumprimento daquilo tudo. O sangue aspergido no propiciatório, feito por Bezalel, era a figura do sangue de Cristo derramado na cruz. Toda vez que alguém sacrificava um cordeiro no propiciatório, certo? Toda vez que aquele sangue era derramado ali, aquilo representava o sangue de Cristo. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo. O véu que separava, né, o Santíssimo, tá, foi bordado, foi tecido, né, por Bezalel. Tá? Esse véu, quando ele foi rasgado quando Cristo morreu. Tá? Isso está lá em Mateus 27, 51. Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O véu que Bezalel fez há 4.000 anos atrás. Tá? Assim, aquilo que Bezalel construiu como sombra, porque ele era uma sombra, o próprio nome dele diz, ele vivia à sombra do Onipotente. O nome dele representava que ele estava à sombra de Deus. Então, o que ele construiu na sombra, como sombra, Cristo cumpriu como realidade. A obra dele, que ele fez sem saber nem o significado, Cristo cumpriu como realidade. Então, a conexão, a visão de Moisés só se tornou realidade porque Bezalel foi fiel ao executar. Bezalel, ele não recebeu a visão. Note que o chamado dele não foi ver.
Não foi ele subir lá com Moisés, entendeu? E ver o que Deus mostrou para Moisés. A missão dele foi outra, tá? Bezalel não inventou, ele não reinterpretou, ele não colocou sua própria criatividade acima da ordem divina. Você já pensou? Você, né, começando a sua carreira profissional, certo, de artista, com um monte de dons, né? Poxa, nada do que você fazer como Michelangelo, né? Ir lá e fazer a sua própria obra, mostrar a sua capacidade, o seu talento. Ele podia falar assim: poxa vida, Moisés falou que tem que ser assim, assim, assado. E se eu der uma mudadinha, aumentar um pouquinho mais, ou se eu pegar esse anjo aqui que está com 2 asas, eu colocar 3, ou se eu fizer essa bacia, em vez de fazer redonda, eu fazer quadrada, entendeu? E mais estilosa, cheia de bordinha, né? Ele podia fazer isso? Podia, mas não era esse o chamado dele. O chamado dele não era inventar, era ser fiel à visão. Nós, né, vemos Bezalel, uma responsabilidade muito grande, sem margem para erro, sem poder sair do script, do roteiro. É assim que tem que ser. Ele matou provavelmente a sua criatividade, a sua vontade de fazer algo, certo? E ele falou: não, é para Deus, tem que ser assim e vai ser assim. Deus mandou assim e vai ser assim, porque é assim que Deus pediu, é assim que Deus quer. É a casa de Deus, tem que ser a casa para Ele morar. E tem que ser de acordo com o que Ele quer. Eu lembro quando eu reformei minha casa, há muitos anos atrás, né, eu tinha acabado de aposentar, eu recebi um PDR lá, um PDV lá, de demissão voluntária. Ela saí, recebi uma grana e fui reformar a casa, né? Aí eu falei para a Silvana: como é que você quer? Que cor que você quer? Como que você quer os armários? Aí o cara foi lá, projetou, trouxe um armário, tudo projetado. Falou: não, eu não quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero assim, eu quero assado, Deus. E mudou tudo, porque era a casa dela, tinha que ser do gosto dela, era a casa de Deus. Bezalel não estava construindo uma casa para si, ele estava construindo uma casa para descer a glória de Deus. Isso nos ensina que nem sempre somos chamados para ter visão. Não é todo mundo que vai ter visão. Não é todo mundo que vai ser um Moisés. Vão existir os Bezalel, que vão trabalhar nas sombras, na fidelidade, na honra, honrando o seu chamado. Mas, sim, para realizar com fidelidade aquilo que Deus revelou a outro. Às vezes o nosso chamado não é fazer o que nós queremos, é fazer aquilo que Deus mostrou, deu em visão para outro. E não somos menores por causa disso, pelo contrário, nós fazemos parte do reino de Deus e estamos ali trabalhando em prol do reino de Deus. Se o meu chamado, entendeu, é esse, devemos fazê-lo como Bezalel, com fidelidade, com integridade. A obra de Bezalel persiste até hoje, 4.000 anos. Então por que ninguém conhece Bezalel? Quem aqui já tinha ouvido falar de Bezalel? Ah, tem um aqui, ó. Tá? Mas você tinha, Nath? Você conhecia Bezalel? Tá vendo? Ele passa desapercebido, na sombra. Ele passa na sombra. E você sabe por que
Ninguém conhece Bezalel. Bezalel não foi esquecido por Deus. Ele apenas não foi exaltado pelos homens. O trabalho dele não era para ser exaltado pelos homens. É para ele ficar escondido atrás da glória de Deus. Tá? Ele não subiu ao monte com Moisés. Não profetizou às multidões como Elias. Não pregou arrependimento como João Batista. Sua missão era construir o espaço onde a glória de Deus habitaria, e foi chamado para servir em silêncio, não para brilhar em público. Tá? Bezalel representa o ministério oculto. Você sabe aquele ministério da intercessão? Que você às vezes, na tua casa, no teu quarto, está orando pelo teu pastor. Ninguém está vendo, só Deus. Sabe aquele trabalho que você faz na igreja, sabe, pequenininho, que ninguém nem vê, dá valor? É um ministério oculto. As pessoas não veem. Da mesma forma que Bezalel não foi exaltado pelos homens, e também não foi esquecido por Deus, significa que você pode não ser exaltado pelos homens, mas você também não será esquecido por Deus. Porque Deus que te vê, entendeu? Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar. Tá? Bezalel nos lembra que nem toda a grandeza está no holofote. Moisés falou com Deus. Bezalel fez a casa de Deus. Tá? Ambos tocaram divino, um com palavras e o outro com obras. Simples assim. O reino de Deus valoriza o invisível. Teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Mateus 6,4. Tá? Ele não deixou discurso. Ele não deixou milagres. Ele deixou uma estrutura santa, uma obra duradoura, símbolo da presença de Deus. E, ironicamente, pasmem vocês, tá? O tabernáculo de Bezalel atravessou gerações, mas o bastão que Moisés usava se perdeu com o tempo. As palavras de muitos profetas caíram em esquecimento. O que ele fez é lembrado até hoje, é referência até hoje. Qual é a igreja aí que não tem uma arca da aliança? Tem muitas igrejas que têm um modelinho da arca, apesar, né, da Bíblia dizer que não deveria ser feita, reproduzida, né? Tá? Mas tem muita igreja que tem, entendeu? Eu já vi em muitas igrejas, tá? Então, por que Bezalel não é lembrado? Porque o mundo e até a religião valorizam o visível e não o essencial. Mas Deus não mede grandeza pela fama, entendeu? E sim pela fidelidade ao chamado. Deus chamou para ele refletir a sua sombra e não a luz dele. Bezalel não foi chamado para refletir a luz e a glória de Deus. O próprio nome dele diz que ele vivia à sombra do Onipotente. Então, ele refletia a sombra de Deus, o oculto com Deus. Aquilo que só você e Deus sabe, aquilo que só você e Deus comenta. Aquela proximidade que ninguém vê. Aquele momento que ninguém compartilha. Aquele momento que ninguém vive com você. Só você e Deus. Talvez, por isso mesmo, Bezalel é um dos tipos mais puros de servo fiel da Bíblia. Aquele que obedece, constrói e desaparece, deixando Deus aparecer. Ele obedeceu, construiu, desapareceu, deixou Deus aparecer. Não sabemos mais nada de Bezalel.
quanto tempo viveu, entendeu? Se casou, se teve filhos, se fez outras coisas. Mas não sabe nada. Ele simplesmente desapareceu. E através dele, sabe, ele deixou Deus aparecer. Quantos profetas, quantos reis, né, não viveram no tabernáculo, não, quantos sacerdotes não usaram aquilo ali, aqueles utensílios que ele construiu, não, quantas vezes Deus não manifestou usando o trabalho de Bezalel. Nós paramos e não pensamos, sabe? Deus, Ele usa o que você faz. Tá? Aí eu ia falar para vocês de outros tipos de chamado. Porque tem outros tipos de chamado. O chamado de Bezalel é um chamado especial. Deus o escolheu pelo dedo, ele falou assim, é você, você é o cara, você mesmo. 13 aninhos, sem pecado, sem impureza, sem malícia, sem maldade. Ele está no ponto porque eu quero usar ele. Mas tem outros chamados interessantes. Moisés, já que a gente está falando de Bezalel, a gente não pode esquecer de Moisés. Moisés saiu do palácio para o deserto. Tá? O chamado de Moisés, maturidade após processo de transformação. Moisés foi chamado já idoso, 80 anos. Bezalel tinha 13, Moisés tinha 80. Moisés começou o ministério deles com 80. Então, pare e pense. Se você ainda não chegou no 100, ainda dá tempo de Deus te usar. Certo? Se você tem 13, entendeu? Ainda Deus está no ponto para começar. Se você falar assim, olha, Deus, eu tenho meus 13 aninhos aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus vai falar assim, opa, eu tenho aqui, sabe, um instrumento que vai me dar mais 70 anos, 80 anos de ministério, me servindo, me honrando. Deus não vai ter que fazer o que fez com Moisés. Presta atenção, o que eu vou falar de Moisés? Moisés passou por 3 fases, 40 anos no Egito, formação intelectual e cultural, mas também é orgulho e autossuficiência. Ele era o cara, ele cresceu dentro da corte de Faraó, ele era neto praticamente do Faraó, ele recebeu de tudo. Olha, ali tinha algumas castas, tinha algumas, tipos de pessoa. Tinha os escravos, os judeus, que não tinham cultura, não tinham conhecimento nenhum, era só trabalhar e comer e rezar para não morrer. Tinha o egípcio, que já era uma categoria privilegiada, certo? E tinha o que estava no palácio do rei, que tinha de tudo do bom e do melhor. Que tudo que você pensar de conhecimento, sabe, até medicina tinha. Esses dias atrás eu estava vendo que acharam uma múmia que tinha aparelho nos dentes. Tinha sido feito tratamento de canal, um monte de coisa, tinha ferro nos dentes dele. Isso há 4.000 anos atrás. Você vê o nível da cultura daquele povo. E Moisés foi criado ali. Moisés era arrogante. Quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele sabia que ele era um hebreu, ele matou o egípcio. E ele queria ajudar os hebreus. Aí o hebreu falou: quem é você? Quem te levantou sobre nós, como autoridade sobre nós?
Ele já se achava, porque ele era da coisa, que ele podia fazer alguma coisa, que a libertação dependia da força do povo, dependia da força dele. Ele era arrogante. Ele achava que ele era o cara que podia fazer a diferença. Aí Deus levou ele para o deserto, 40 anos, como pastor. Ele desaprendeu a depender de si e aprendeu a humildade. 40 anos sendo quebrado. A partir dos 80 começa o chamado para libertar o povo, que aí começou também uma outra fase de aprendizagem na vida dele. Tá? Não se engane que esses 40 anos no deserto foi suficiente para ele sair do Egito, certo? E ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Precisou 40 anos para ele mudar. Precisou 40 anos, tá? Para ele ser transformado. Aí eu falo assim, eu vou usar um termo aqui que muita gente gosta de usar, principalmente o pessoal que trabalha com gastronomia. Eu vou desconstruir, né, esse prato aqui, sabe, esse pudim, eu vou desconstruir, vou fazer ele diferente, não sei o quê, e faz um negócio estrambólico lá, uma coisa lá toda revirada, de perna pro ar, entendeu? Esse bolo, esse doce, faz aquelas coisas absurdas, né? Faz eu desconstruir, achando que ele reinventou, né, uma coisa excepcional. Deus fez isso com Moisés. Deus desconstruiu Moisés. O que é desconstruir dentro do processo de transformação? É Deus arrebentar tudo e começar a tirar o que não presta, o que não serve, o que não está ali para acrescentar. Depois, Deus começa um processo de reconstrução. Aí Deus pega tudo aquilo assim, começa a juntar, tal. Eu sou meio metido a arrumar algumas coisas, né, que quebra, né? E de vez em quando sobram umas peças. Eu desmonto tudo e eu monto e sobra a peça. Assim que Deus fez com Moisés, sobrou muita peça de Moisés. Porque Deus foi pegando, montando, isso não serve, montou e... às vezes eu desmonto, abro um computador, lá sobra parafuso, sobra não sei o quê. Eu falei, da onde que eu tirei isso? Né? E aí eu procuro e não acho mau lugar para parar. Eu tenho que filmar antes, eu desmontando, fotografar para me ver onde que eu vou montar de novo. Agora eu já sou mais esperto, mas no começo sobrava peça, entendeu? Aí eu já tenho que desmontar de novo e colocar as coisas no lugar. Eu já passei por essas experiências. Vocês pensam, eu tenho 65 anos. Tá? A gente vai aprendendo. A gente é meio burrinho, mas a gente, com o tempo, a experiência faz a gente aprender alguma coisa, né? Certo? E Deus fez isso, mas Deus não fez porque Ele não sabia como remontar, como reconstruir Moisés. Deus sabia muito bem, e as peças que Deus tirou estavam com defeito. As peças que Deus tirou, certo? Estava sobrando, não precisava. Para Moisés funcionar como Deus queria que ele funcionasse. Será que Deus já te desconstruiu? Será que ainda tem peça aí que Deus precisa tirar? Será que já começou o processo de reconstrução na sua vida? Porque Deus já tirou um monte de coisa, agora Ele está levantando um novo Moisés na tua vida, tá? O chamado de Moisés exigiu um processo de quebrantamento. Moisés não foi pronto de imediato. Bezalel não, Bezalel estava no ponto. Deus olhou para ele e falou, é esse, não tem nada que tirar nem que pôr. Ou melhor, não tem nada que tirar, pôr eu vou pôr. Certo? Eu vou pôr ali a minha sabedoria. Eu vou complementar o que está faltando. Ele tem muita coisa boa. Eu vou trabalhar com isso. Eu não preciso tirar. Quando a gente começa a nossa vida com Deus, normalmente quando a gente vem velho para a igreja, a gente vem como Moisés. Cheio de badulaque, cheio do mundo,
cheio de lixo, cheio de pecado, cheio de imperfeição, e a gente chega e Deus tem que fazer um trabalho ali. Pode demorar 10 anos, pode demorar 40, para Deus ir tirando, limpando, e reconstruir, desconstruir e reconstruir, para gerar a transformação no ponto que Deus quer. Mas quando você chega novo, na presença de Deus, Deus não precisa te desconstruir, Deus não precisa, quebrar, Deus não precisa arrancar coisas velhas, coisas imundas, porque não tem mais. Quanto mais cedo nós chegamos para Deus, menos esse processo de transformação é doloroso. Então, Moisés precisou ser desconstruído e reconstruído por Deus. E olha, que nem Deus desconstruindo e reconstruindo, ele entrou na terra prometida, depois de 40 anos sendo desconstruído, mais 40 anos conduzindo o povo pelo deserto, são 80 anos, ele ainda conseguiu desagradar a Deus. Tendo falado, visto Deus, ouvido a voz de Deus, ver a glória de Deus. Bezalel foi visto por Deus. Moisés, Deus precisou marcar um encontro com Moisés, na sarça. Deus não estava ali esperando qualquer um passar. Tipo, eu vou ficar aqui nessa sarça, queimando um pouquinho, para ver se passa alguém para mim, transformar a vida dele, para ele ser um salvador. Deus não estava ali esperando. Deus estava ali, que ele tinha um encontro marcado com Moisés. Ele estava esperando Moisés. Tanto que a hora que Moisés chega e vê a sarça ardendo ali, não consegue entender aquilo. A sarça queimava, mas o fogo estava lá, mas a sarça não queimava. Deus fala para ele: tira as sandálias, porque este lugar é santo. Deus estava ali esperando Moisés. Deus, Ele está te esperando. Deus quer te usar. Moisés precisou, Moisés precisou, no deserto, ver Deus, conhecer a Deus, sentir Deus. Nós precisamos ver, sentir e conhecer a Deus. Tá? Aí eu vou falar de um outro encontro, de um outro chamado, E chamados com propósito. Apóstolo Paulo. Olha que bênção, Deus falou para esse aí: eu vou ter que derrubar do cavalo, que ele é muito arrogante. Vou deixar ele ceguinho um tempo, para ele ver se ele se toca que ele não é tudo que ele acha que ele é. Tá? Como Moisés, Saulo nasceu numa cidade culturalmente, rica culturalmente, grega, um importante centro comercial e intelectual. Ele foi criado num lugar, ele era um cidadão romano. Paulo não era judeu só. Ele tinha cidadania romana de nascimento, que era um privilégio raro para um judeu. Ele não era qualquer um. Tá? Ele era da tribo de Benjamim. Em Filipenses 3:5, diz assim, que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Tá? Ele foi educado em Jerusalém. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, tá? Que era um mestre
né, que era um judeu muito famoso, tá? Ele foi criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a lei dos nossos pais, Atos 22, 3. Paulo, ele foi tirado do sinédrio e foi mandado para as nações. Ele tinha autorização do sinédrio para matar cristãos. E ele fazia isso porque ele achava que os cristãos, entendeu, prejudicavam a fé judaica. Na cabeça dele, tinha que matar todo mundo. Tá? Aí o que aconteceu? Ele teve um encontro com Jesus. Na estrada de Damasco, ele caiu do cavalo, porque ele viu, né, Cristo. E Cristo fala para ele, ele pergunta quem é, ele fala, sou o Cristo quem você persegue. Aí ele foi, né, levado, né, ele passou, ficou cego uns dias, depois ele foi batizado com o Espírito Santo. Aí ele teve alguns caminhos na vida dele ali rápido, mas ele ficou mais de década passando pelo mesmo processo que Moisés. Ele foi desconstruído e reconstruído por Deus. O mais engraçado é que na vida de Paulo, a reconstrução foi tão grande que até o nome mudou. O nome dele era Saulo de Tarsas. Ele mudou para Paulo, porque ele era outra pessoa. Mas ele foi totalmente reconstruído, ao ponto de falar, entendeu, que tudo que ele tinha, que ele achava que era importante, era esterco. Era lixo, não valia nada. E ser um dos maiores apóstolos, que levou o evangelho às nações, aos gentios. Tá? Outro exemplo de chamado, Davi. Então veja, Moisés saiu do palácio e foi para o deserto. Paulo saiu do sinédrio e foi para as nações. Davi saiu de trás das malhadas para o palácio. 1 Crônicas 17:7, onde o profeta fala, Deus fala com o profeta para fazer o chamado dele. Tá? João Batista, ele foi escolhido no ventre, mas ele viveu no deserto. Ele vestia roupa de camelo e ele comia ervas e gafanhotos. Mateus 3:4. Tá? Então existem diversos tipos de chamado. Existem diversos tipos de chamado. Deus vai tirar do palácio e vai colocar no deserto. Outro Deus vai tirar do deserto e vai colocar no palácio. Davi, ele vivia num lugar, né, cuidando de ovelhas, num lugar, sabe, onde ele foi capacitado, matando urso, matando leão, entendeu? Onde ele foi capacitado, enfrentando gigante, virou um guerreiro, foi perseguido, até chegar lá, cumprir o chamado dele. Então nós vemos que o chamado de Bezalel é um chamado especial. Ele não teve que passar por transformação, porque ele ainda, certo, não estava contaminado com o pecado do mundo. Então, no deserto, Deus precisava tirar o Egito de dentro de Moisés. E Moisés precisava conhecer a Deus, ver Deus, descobrir quem Deus era. Então, Moisés era 1 em 1 milhão. O chamado dele foi para a liderança. Ele tinha 1 em 1 milhão. Para a liderança, ele precisava ter uma experiência de vida.
Então, com 80 anos, ele tinha uma experiência de vida que Deus podia usar para ele na liderança. Veja que Deus não falou, eu vou te encher do meu espírito e você vai virar entendeu? Vai virar aí um Donald Trump, que vai administrar aí o mundo inteiro, né? Como o Trump acha que tem que administrar. Bezalel também é 1 em 1 milhão. Não teve 2 Bezalel, não teve 2 Moisés. É 1 em 1 milhão. Chamado de um para liderança, de outro, um chamado diferenciado, capacitado pelo Espírito de Deus. Então, quando Deus quer, tá, Ele derrama o Espírito, Ele traz luz à sabedoria e ao conhecimento, Ele qualifica. Quando Deus quer. Quando Deus quer, Ele transforma. Talvez você, como eu, ainda precise de transformação. Com certeza a gente precisa, eu preciso. Entendeu? Porque eu ainda não cheguei nos 80. Então eu ainda estou dentro da faixa aí de passar pela transformação. Mas eu acho que isso a gente sempre precisa. Acho que Deus sempre, nós somos falhos, somos pecadores, nós sempre erramos e Deus precisa. Nós precisamos deixar Deus transformar a nossa vida. Mas, se você não deixar e Deus quiser, Ele vai te transformar na marra. Moisés não teve muita opção. Deus não perguntou para ele se ele queria. Como não perguntou para Bezalel se ele queria. Eu te chamei pelo nome e vou te qualificar e você vai fazer. Pronto, c'est fini, ponto final. Tá? Isso não se trata de Moisés, não se trata de Bezalel, ou de Davi, ou de Paulo. Isso se trata de Deus. Tá? Isso nos fala muito sobre Deus. Isso nos mostra quem verdadeiramente é Deus. Eu não estou aqui pregando sobre Bezalel. Eu não estou aqui pregando sobre Moisés. Eu estou aqui falando o que Deus pode fazer na tua vida. Sabe qual o propósito de Deus para a tua vida? Como Deus vai fazer com a tua vida? Eu estou aqui para falar, entendeu? Que você pode chegar um dia e falar assim, eu conheci a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Você já imaginou você olhar para trás na sua vida e falar assim, Deus, nossa, como eu era cru quando eu comecei. Nossa, como eu era imperfeito. Quanta coisa errada eu fiz. Nossa, como foi difícil. Eu não te conhecia. Eu ouvia falar de ti. Ouvi um pastor pregar aqui, outro ali, um testemunho aqui e tal. Mas hoje não. Hoje, os meus olhos te veem. É isso que Deus quer para a tua vida. Que você possa contemplar a glória de Deus. É isso que Deus tem chamado você. Você pode ser um Moisés, pode ser um Bezalel, você pode ter se convertido hoje, você pode ter se convertido há 50 anos atrás. Não faz diferença para Deus. Não faz a mínima diferença. Deus está tratando com você. Deus está falando com você. O que Deus vê em nós. Vamos voltar lá para a escultura do Michelangelo. Como os teus amigos te veem? Como os teus pais te veem?
como o seu marido te vê, como a sua esposa te vê, como os seus filhos te veem. Como pedra ou como uma obra de arte? Porque certamente o inimigo das nossas almas nos vê como pedra, sem valor. Mas Deus nos vê com algo de valor, como uma escultura maravilhosa. E se o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ou o inimigo mesmo do nosso dia a dia, apontar para você e falar assim, o seu nariz não é perfeito, Deus vai falar assim, eu sou o Criador. Eu tenho as ferramentas para corrigir, para deixar perfeito. Veja, o inimigo da tua alma vai sempre falar que você não é perfeito, que você não presta, que você não tem valor, que você é só uma pedra. E por mais que Deus faça na tua vida, Ele vai achar defeito. Por mais que Deus faça, Ele vai olhar e Ele vai te acusar. Ele vai apontar o dedo. E vai falar, você não é perfeito, você é um pecador, você é imundo, você não merece entrar nos céus, você não merece estar no palácio do rei. Você não merece porque você é imundo. Você não merece porque você peca. É assim que o diabo acusa você todo dia. Todo dia. E você sabe que ele tem razão. Mas o sangue de Jesus nos purifica. Jesus é o nosso advogado. Ele cuida de nos defender. Ele vai chegar diante de Deus e falar assim, olha, ele pode ser tudo isso, mas o meu sangue lavou e justificou. Agora ele é santo. Eu já corrigi, eu já subi no andaime, já peguei minha ferramenta e já aprumei o que tinha que aprumar. Eu já desconstruí e já reconstruí. Não se importe como as pessoas te veem. Olha você para dentro e fala assim, eu sou obra do meu Criador. Aleluia. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Os meus pecados foram perdoados. E Jesus me ama. Deus tem formas diferentes de nos usar. Simples assim. Você acha que você não pode fazer isso? Não vai ser um pastor? Como aqui nessa mensagem disse, nem todo mundo vai ser um Moisés. Nem todo mundo vai ser chamado para ter visão. Nem todo mundo vai se chamar para ser liderança. Eu estava vendo uma foto, um vídeo lá daquele jantar que teve lá na Inglaterra para o Donald Trump. Aí arrumaram aquela mesona enorme, aquele monte de serviçal lá, botando um monte de prato, talheres e não sei o que naquela mesa, né? Colocando vasos e tal. Você acha que tinha algum vasinho da Shopee ali? Tinha algum talher da Tramontina com um cabinho de plástico? Só tinha coisas de valor ali, né? Metais de prata pura, aqueles pesadão assim que você precisa fazer assim, ó, para poder comer, né? Porque é tão, né? Você dá risada, vai dar vontade de enfiar os 3 no bolso e levar para casa. Entendeu? Você acha que você vai ser convidado para entrar lá?
Não, você não vai. Não é qualquer um que senta naquela mesa. Só os que têm chamado especial. Só aqueles que é amigo do rei. Naquela mesa ali. A mesa representa a mesa do Senhor. Ele está te chamando para sentar nessa mesa e cear com Ele. Você não é qualquer porcaria, não. Você é filho do rei. Príncipe. Filho de rei é príncipe. Deus quer te usar para lavar o banheiro, para fazer o cafezinho, para passar o pano no chão. Não é desonra nenhuma. Não é todo mundo que vai subir aqui tocar. Senão a igreja inteira vinha, cada um trazia o seu violão, a sua sanfona, né, e a gente fazia um sarau aí, sei lá o quê, né? Não é assim, certo? Senão a gente ia fazer assim um seminário de pregação, né? Começava na sexta-feira à noite e até domingo à noite, cada uma hora um pregava, subia aqui para pregar, entendeu? E fazia um campeonato que prega melhor, né? Aí a gente fazia uma votação para eleger o melhor pregador. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser pregador. Mas qual o teu chamado? Onde Deus quer te usar? Talvez Deus simplesmente te capacite. Simplesmente te capacite, como fez com Bezalel. Tá? E te usa. Talvez Ele precise te quebrar um pouco antes. Ele tem que te desconstruir e te reconstruir. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. 99% de nós está nessa categoria. De ter que ser desconstruído e reconstruído. 99% de nós está nessa fase. Porque nós somos pecadores. A não ser que Deus, com muita misericórdia, faça alguma coisa. Aí Deus está perguntando, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem aí consegue falar assim, eis-me aqui, envia-me a mim? Estou perguntando, quem aí? Eis-me aqui, envia-me a mim. Você sabe para onde que Deus vai te enviar? Você não perguntou, né? Meu irmão, toma cuidado. Levantar a mão é fácil, né? Mas Deus está vendo. Deus também quer levantar a mão. E às vezes Ele precisa te enviar para uns lugarzinhos aí, né? Para você enfrentar umas multidão aí de rebelde, para você enfrentar umas multidão aí de idólatras, entendeu? Às vezes você tem que chegar lá e falar, sabe? A verdade, enfrentar e falar assim, e aí? Como é que é o povão? Vocês vão se arrepender? Ou vocês vão para o inferno? Então a pergunta que fica é, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Lembre-se, esse texto está em Isaías 6, do 1 a 8. E é interessante nesse texto, eu estou para fechar, já estou fechando. Tá? É interessante nesse texto, em Isaías 6, que Isaías está lá e Deus aparece para ele. Aparece Deus e os anjos lá, e ele descreve os anjos, tal, não sei o que, papapá, e ele fala, meu Deus, estou ferrado, estou perdido, estou estrupiado, eu vi o rei. Né? E eu sou impuro de boca. Aí o anjo vai lá com a tenaz, não é mais. Não é mais. Se você fala que você é impuro de boca, que você não pode servir o Senhor, pede ao Senhor. E Ele vem com a tenaz e coloca na tua boca e fala assim, você não é mais. Qual o empecilho que te impede de fazer as coisas para Deus? Se você abrir a boca para Deus, Ele vai tirar. Tá? Aí Deus dá uma de, né?
quem eu vou enviar? Né? Do lado de Isaías, na frente de Isaías, quem eu vou enviar? Oh meu Deus, quem que está disponível? Né? Só tinha o Isaías lá, né? E Deus, olha, cara, quem que é? O Isaías fala, será que é comigo? É comigo, eu vou, eis-me aqui. Né? Então o chamado de Isaías também foi diferente. Cada chamado é diferente, o teu chamado é diferente. Então isso que eu queria passar para vocês hoje. A quem enviarei? E o exemplo de Bezalel. Certo? Que mesmo não sendo lembrado por nós, ele é lembrado por Deus. Porque ele fez o que foi pedido e o que Deus ordenou para ele. Deus apontou e falou assim, eu te chamo, é você. Faça isso. Faça o que eu estou te preparando, o que eu estou te capacitando. E ele fez. Tá? Amém?